Estamos de volta com o Alerj Debate. Conversamos hoje sobre o núcleo de audiência de apresentação, que vai receber adolescentes apreendidos por atos infracionais antes que sejam encaminhados ao Degase. Gostaria de falar um pouquinho, pegando o gancho do primeiro bloco da superlotação, né, das unidades. Houve um aumento significativo em 2015 no número de apreensões em relação ao ano anterior, né? São dados do ISP que mostram que foi 22,5% de aumento. Quer dizer, então 2015 foi um ano que provavelmente essa superlotação aumentou ainda mais. Eu queria ouvir um pouquinho dos senhores por que houve esse aumento e como é que o NAAP está conseguindo reduzir esse problema da superlotação. Bom, em relação ao motivo desse aumento, eu acredito que as causas não sejam jurídicas, né? Então eu não me sinto nem... Sim, pela sua experiência. Capaz de dar uma opinião jurídica. Eu vou dar uma opinião pessoal acerca disso, que a gente notou. Ano passado foram mais de 10 mil adolescentes apreendidos aqui só na cidade do Rio de Janeiro, cerca de 20 mil em todo o estado. Então mais da metade só na cidade do Rio de Janeiro. O que a gente notou? Um aumento, não foi um aumento global do número de infrações praticadas por adolescentes. A gente notou pontualmente que houve um aumento de roubos e furtos de aparelhos celulares. Ou seja, tem um foco, né? Tem um foco. Assim, por exemplo, na última segunda-feira, a gente fez 28 audiências de apresentação. Todos os roubos e furtos eram de aparelhos celulares, do final de semana inteiro. Então, assim, existe, na verdade, a meu ver, e aí é uma opinião totalmente pessoal minha, estou falando como pessoa, né? Não como pessoa, como cidadã, como mãe, como alguém que observa o comportamento humano. Existe, na verdade, um problema grande no ser humano hoje em dia, em que as pessoas buscam uma satisfação pessoal em bens materiais. As pessoas confundem o que elas são com o que elas têm, né? E o aumento da tecnologia, e notadamente o desenvolvimento de aparelhos de telefones celulares, smartphones, nos últimos anos, nos últimos 4 anos para cá, e o acesso a esses bens de consumo pela população, alterou as relações sociais. As relações entre as famílias são diferentes. A gente vê educadores, psicólogos dizendo que os pais estão parando de conversar com os filhos e ficam no celular, nas redes sociais. Os filhos, adolescentes, param de conversar com os pais, os adolescentes param de interagir no recreio do colégio. Se você for visitar um colégio, na hora do recreio, você vai ver os adolescentes conversando pelo WhatsApp, eles não conversam mais pessoalmente. E esse objeto do desejo, que é o telefone celular, para o jovem de classe média alta, de classe alta, ele também é objeto de desejo para o jovem de classe baixa. A diferença é que o jovem de classe alta, ele pede um telefone celular de presente para os pais. E o jovem de classe baixa, que não tem os pais que possam lidar com condições financeiras de lidar esse telefone, que é caro, ele furta e rouba. Em relação ao impacto da audiência de apresentação na superlotação, a gente tem dados estimados pelos números do que a gente vem observando nas estatísticas, de que 40% a 50% dos adolescentes apreendidos não são internados provisoriamente. Por que não são internados provisoriamente? Porque praticam atos que não justificam sua internação provisória. Atos infracionais sem gravidade, ou seja, sem violência ou sem grave ameaça à pessoa, e estão na primeira passagem por esses atos leves em primeira passagem. Então, quer dizer, ele pode ser apreendido, ser ouvido pela justiça e não ser internado? Isso pode acontecer. Isso já acontecia dele ser liberado. No caso de roubo, não? No caso de roubo, geralmente não. Na verdade, não existe uma regra absoluta. Isso vai ser analisado pelo juiz no caso concreto. Mas, de um modo geral, o que se justifica a internação são os casos graves. Seriam os roubos, homicídios, latrocínios, estupros. Ao passo que as infrações leves, consideradas leves pela lei, que são aquelas sem violência ou grave ameaça, furtos, o próprio tráfico de entorpecentes na primeira passagem, não justificariam a internação provisória do adolescente. Então ele é ouvido pela justiça e ele é liberado? Ele é liberado, ele é entregue aos pais. Não significa que ele vai ficar sem responsabilização, significa que ele vai responder ao processo sem estar privado da liberdade enquanto não for julgado o seu processo. Como a gente tem uma estatística de que cerca de 40% a 50% de adolescentes que são liberados, que já eram liberados, a diferença é que esses adolescentes eles passavam pelo sistema socioeducativo através de uma internação provisória sem ordem judicial.
o que obviamente não é o previsto em lei, não é o desejável, porque o crivo da necessidade da internação provisória é judicial, tem que ser o juiz que tem que determinar essa internação. Então a gente tem uma estimativa de que a gente tem por mês mais ou menos 450 adolescentes apreendidos em flagrante no Rio de Janeiro. Desses 450, 40% a 50% vão deixar de passar pela unidade de internação provisória, que, como a doutora Raquel falou, é a que tem o maior caso mais grave de superlotação. Tem vaga para 60 adolescentes e tem 271 atualmente internados lá. E a gente tem um fluxo aí de cerca de 200 a 240 adolescentes por mês que deixarão de passar por essa unidade, com essa mudança realizada pelo Tribunal de Justiça. É um número significativo, pode ajudar bastante, né, deputado? Em relação à superlotação, a situação que imagino que vai ficando cada vez mais precária à medida que vai chegando mais gente. Sem dúvida. A gente vinha fazendo um apelo aqui na Assembleia Legislativa, tentando estabelecer essas conexões, fizemos audiências públicas aqui debatendo esse problema da superlotação, de que era necessário uma resposta de conjunto. A gente não pode, muitas vezes, porque o adolescente pratica um ato infracional de pouca gravidade, violar direitos muito mais graves desse próprio adolescente enquanto ele espera para ser julgado, para estar diante de um juiz. Sem dúvida, existe uma simplificação do acesso à justiça por esse adolescente, que mesmo tendo cometido um ato infracional, continua sendo alguém que é detentor de direitos, e esses direitos têm que ser respeitados. Então, você antecipando essa apresentação do adolescente, fazendo um processo onde a Defensoria Pública, o Ministério Público e o Judiciário estão presentes, você garante um processo muito mais rápido de avaliação do caso desse adolescente, privando o adolescente de passar por um processo de sofrimento, muitas vezes desnecessário, especialmente antes dele ser julgado definitivamente, que é quando vai ter a avaliação de qual vai ser a medida socioeducativa a qual ele vai ter que se submeter, visando superar esse comportamento que levou ao ato infracional. Doutora Raquel, a gente pode traçar um perfil desse jovem? Ele é um jovem que eu acho que a doutora Vanessa falou bem, um jovem que não tem acesso a esses bens de consumo. É um jovem que estuda até quinto, sexto ano do ensino fundamental. Existe uma questão que a gente sabe gravíssima na educação brasileira, que é o analfabetismo funcional e a evasão escolar a partir do momento em que esse analfabetismo funcional se caracteriza e inviabiliza a continuidade. Existe uma violação de direitos desde a infância, da primeira infância também. A gente vê em muitos deles esse fato da violação desde o início. Não é todo mundo. Inclusive, isso é uma coisa que a gente vai agora, na centralização, tentar encontrar as duas pontas desse problema. A Justiça da Infância e Juventude ela tem duas grandes áreas, a área de proteção e a área socioeducativa. A gente sempre diz que se a gente investir na área de proteção, na política judiciária, para que a proteção seja bem feita, vai ter menos a gente trabalho. Vai ter menos problemas na área socioeducativa. E a proteção o que é? É o Estado, o juiz, promotor, conselho tutelar, defensor, toda a estrutura do Estado interferindo para suprir a falta e o não cumprimento dos deveres parentais da família, que tem o dever de orientar, de cuidar, tem o dever de proteger a pessoa humana nesse momento de vulnerabilidade que é a infância e a adolescência. Então, assim, essa proteção muitas vezes não acontece. Uma das coisas não acontece ou não acontece do jeito que a gente gostaria, né? O sistema de proteção, ele também não é um sistema todo público. É importante a gente entender, e a gente se surpreende com esse fato, mas ele é real, que o Rio de Janeiro ele tem muitas instituições de acolhimento. A grande maioria das instituições de acolhimento da capital do Rio de Janeiro são privadas. São privadas e elas não são mantidas por subsídios públicos, como há muitas capitais e muitos estados brasileiros isso acontece. Então, vou dar um exemplo, a 4ª Vara da Infância e Juventude, que é o número que eu me recordo, tem 14 instituições de acolhimento. Somente 2 são instituições públicas, mantidas pelo dinheiro público, as outras são instituições privadas. A gente tem assim, uma percepção de que essa rede de acolhimento ela precisa estar melhor estruturada para até quando o juiz da proteção
determinar uma medida de proteção à criança para acolhê-la, porque naquele momento ela passa por risco dentro da estrutura familiar, que ela seja atendida nessas estruturas do acolhimento e que depois ela possa voltar à família e que essa família possa receber também a proteção social necessária, porque às vezes a própria família está sem proteção social. Então, assim, isso é um fenômeno complexo de se entender, mas ele passa pelo homem, porque o humano é complexo de se entender. Nós somos seres muito cheios de necessidades que não são só comida, bebida e telhado. A gente precisa de mais que isso, como diz a música, como dizem os artistas, né? A gente precisa mais do que comer e beber, a gente precisa de mais do que isso. Então, atender às necessidades da infância e da juventude, necessidades comuns, ou trabalhar num sistema de educação que consiga tornar atraente o espaço da educação para jovens com esse contexto social, talvez fosse uma das coisas mais importantes que o Rio de Janeiro possa fazer pelos seus jovens. Com relação à punição, a punição é um mal necessário, é aquele remédio que tem que se tomar quando a doença já está instalada e tem que ser contemporizada. É importante sempre ver que o processo de socioeducação e todo o sistema, ele vem complementando como uma necessidade no final. Agora, mesmo assim, ele não pode perder o caráter de socioeducação, porque se a gente está lidando com alguém que ainda está em fase de desenvolvimento de capacidade de autocontrole, capacidade de percepção do mundo, porque a adolescência talvez seja o período da vida em que a gente corre mais riscos, em que a gente se coloca em riscos. Vamos olhar a nossa vida, nós olhamos para a nossa vida e vamos lembrar da época que nós éramos adolescentes. Fatalmente, nós nos colocamos em riscos deliberadamente muitas vezes, porque a gente não consegue perceber. A gente tem um fenômeno que a psicologia explica que se chama onipotência juvenil. Nunca vai me acontecer. Acontece com o vizinho, acontece com outro, mas comigo não vai acontecer. Essa onipotência juvenil, ela é comum a todos os seres humanos, não importa se são paupérrimos e moram num lugar miserável ou se eles moram na cobertura da zona sul do Rio de Janeiro. Eles todos passamos por isso, é a fase da adolescência. Então é sempre importante entender que nessa fase não é que o adolescente não saiba o que é certo ou errado. Às vezes ele sabe o que é certo e errado, eu diria até que ele sabe muitas vezes. Ele não consegue conter-se, desenvolver freios e mecanismos de controle da sua própria conduta para isso. Como essa é a posição do Brasil e a posição mais organizada, e os países mais desenvolvidos do mundo, eles tendem a estender esse processo para proteger, o sistema de socioeducação ele vai tentar, quando esses freios, quando esses mecanismos de controle não foram bem desenvolvidos na primeira infância, ao curso da infância até os 12 anos, e depois chega-se nessa época da adolescência, da onipotência, é necessário que se faça um trabalho mais focado na socioeducação. A grande questão e o grande desafio do Rio de Janeiro é que as instituições aqui devem cuidar para que isso aconteça, para que a gente consiga socioeducar, para que a gente possa complementar esse processo para o adolescente. E como é que tem sido a participação das famílias nesses casos? As famílias têm comparecido, têm dado apoio a esses jovens? Sim, a gente tinha uma preocupação grande, né, de realizar essa audiência de forma tão imediata, tão rápida, a partir do momento da apreensão do adolescente, sem que houvesse possibilidade de contato com a família, mas a gente criou um fluxo com todas as instituições envolvidas, Polícia Civil, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, a própria equipe técnica da Vara da Infância e Juventude, e nós criamos um fluxo que funciona de forma que assim que o adolescente é apreendido e o procedimento chega no NAAP, muitas vezes antes do próprio adolescente chegar fisicamente, a equipe técnica começa a tentar contato com a família, avisa a mãe, o pai, o responsável por aquele adolescente que ele foi apreendido e pede para que se dirijam para lá. Então, normalmente, quando a gente realiza a audiência de apresentação, quando começa a audiência de apresentação, o responsável já está presente. E é ótimo. E eles têm comparecido? Eles têm comparecido, é ótimo, porque é importantíssimo para essa mãe ouvir o filho falar, porque muitas vezes ela chega lá achando que o filho foi vítima de uma violência policial, foi, emboscado numa armadilha, e ela ouve o filho confessar, e o filho dizer que roubou mesmo porque queria dinheiro para comprar roupa, porque, enfim, a razão que tenha sido lá que ele aponte para a prática do ato infracional. Isso
é um momento difícil, né, da relação familiar ali, mas é um momento necessário, e nós estamos com um projeto, né, de justiça restaurativa, de começar a encaminhar esses casos em que se perceba que há um esgarçamento da relação familiar, da relação emotiva, emocional ali, daquele adolescente com a mãe, com o pai, com irmãos, com companheira, que precisa de um cuidado maior. E aí a gente vai começar, então, a encaminhar esses casos, independente do processo socioeducativo que vai continuar caminhando, para a justiça restaurativa, para que a gente consiga cuidar desse adolescente de forma que, independentemente de ser aplicado ou não medida socioeducativa, que a gente consiga realmente transformar ele, que ele consiga sair do processo socioeducativo uma pessoa diferente, melhor do que ele está entrando. Que bacana, vamos torcer então para que o NAAP tenha muito sucesso. Agradeço a presença de todos, muito obrigada. Agradeço a você também que nos acompanhou. Para rever este ou outro programa da TV Alerj, acesse o nosso site www.tvalerj.tv. Nós queremos saber a sua opinião. Escreva para alerjdebate@tvalerj.tv. Até a próxima, TV Alerj, o canal do povo fluminense.